Turista russa desaparece no Peru. Foi vista pela última vez com um grupo em uma trilha de montanha na região de Huánuco. Algumas horas depois, não houve mais notícias dela, e a área onde isso aconteceu é chamada pelos moradores de Zona Vermelha. Em julho de 2021, Alina Petrova, de 30 anos, chegou ao Peru como turista. Segundo a autoridade migratória, sua entrada foi registrada no Aeroporto Internacional de Lima. Ela passou os 2 primeiros dias na capital, providenciou passagens de transporte, comprou itens turísticos básicos e se inscreveu em um roteiro que passava por áreas montanhosas da região de Huánuco. O objetivo da viagem era uma caminhada de vários dias por trilhas de mata e de montanha, com visita a cachoeiras e pequenos povoados. A base turística onde ela se hospedou confirmou. Petrova se juntou a um grupo de 8 pessoas, liderado por um guia local. O percurso durava 4 dias e incluía pernoites às margens de rios e a passagem por antigas estradas de pastores. Os 2 primeiros dias da caminhada transcorreram sem incidentes. O grupo seguia o cronograma, registrando o trajeto em fotos e vídeos curtos. Os participantes comentaram que Petrova costumava ficar um pouco para trás para fazer imagens, mas sempre alcançava os demais e chegava a tempo ao local do acampamento ao anoitecer. No terceiro dia, o tempo piorou. Pela manhã começou a chover e a trilha ficou perigosa. Segundo o guia, ele alertou para andarem com mais cuidado e permanecerem próximos uns dos outros. Por volta do meio-dia, em um trecho íngreme, ocorreu um incidente. Testemunhas relataram. Alina pisou em falso, perdeu o equilíbrio e deslizou ladeira abaixo. A queda durou alguns segundos. Seu grito foi ouvido, mas visualmente ela sumiu rapidamente entre a vegetação e a neblina. A tentativa de descer atrás dela se mostrou arriscada demais. O solo encharcado e as raízes escorregadias ameaçavam arrastar outros turistas. O guia decidiu conduzir o grupo até um ponto seguro, de onde seria possível enviar um alerta ao povoado mais próximo. A partir desse momento, Alina ficou sozinha. Pela análise posterior de vestígios, na parte inferior do barranco, ela conseguiu se levantar. Uma alça da mochila estava rasgada, roupas e calçados cobertos de barro. As marcas indicavam que ela tentou voltar para cima, mas não conseguiu por causa do terreno desmoronando. Após algumas tentativas frustradas, Alina seguiu pela base do declive. Especialistas observam. Em tais condições, a escolha natural é avançar ao longo de uma grota ou na direção da água. Na mata, são justamente os córregos e rios que podem levar a povoados ou trilhas. Os passos seguintes foram reconstituídos por indícios indiretos. Em vários pontos, equipes de busca mais tarde encontraram arbustos amassados, pegadas de botas e marcas de deslizamento no solo úmido. Tudo indicava direção para baixo, rumo a um riacho. Ao anoitecer daquele dia, alguns moradores de um povoado vizinho relataram ter ouvido a voz de uma mulher. Segundo eles, o som parecia um grito e vinha da mata por volta das 19 horas. Ninguém se arriscou a sair para procurar, a chuva continuava e a área era considerada perigosa. No dia seguinte, polícia e voluntários iniciaram oficialmente as buscas. A primeira etapa foi vistoriar o barranco e, em seguida, avançar ao longo do riacho. Foi ali, perto da água, que encontraram pegadas descalças. As marcas eram recentes, de tamanhos diferentes, tanto de um homem adulto quanto de um adolescente. Naquele dia, a narrativa documental tem um tom sério e cinematográfico. Naquele dia, não havia turistas naquela área. Essa descoberta foi o primeiro sinal de alerta. No território onde Petrova desapareceu, havia pessoas estranhas à região. Nem naquele dia, nem nas 24 horas seguintes a turista chegou a algum povoado. Ela não enviou sinal e não foi vista por moradores locais. Para o grupo e para a polícia, isso foi um ponto de virada. O caso deixou de ser tratado como um simples incidente de trilha. As buscas continuaram, mas na zona do desaparecimento surgiram sinais da presença de terceiros. Marcas de motocicletas, restos de fogueiras e relatos de moradores indicaram que ela poderia ter ido parar em uma área controlada por grupos armados.
No segundo dia após o desaparecimento, a polícia de Huánuco intensificou as buscas. Voluntários e equipes com cães farejadores foram acionados. Os setores eram vasculhados do ponto da queda para baixo do barranco e em direção aos córregos laterais. O primeiro indício sério foram vestígios numa estrada de terra a cerca de 600 a 700 metros do percurso previsto de Petrova. Encontraram marcas de pneus de 2 motocicletas. Pelo estado do solo, haviam passado nas últimas 24 horas. Perto dali estava uma garrafa plástica vazia com cheiro de gasolina e um maço de cigarros de marca local. Esses achados coincidiam com o que moradores de um povoado próximo contaram depois. Segundo eles, no dia do desaparecimento, ouviram barulhos de motores e viram alguns homens armados passando por uma estrada na mata. Uma testemunha disse: "Quando eles passam, ficamos em casa. Essa não é a nossa área." Essas palavras confirmaram outro ponto importante. A região onde Petrova sumiu era chamada pelos moradores de Zona Vermelha. É assim que se referem a áreas onde atuam vigilantes de plantações ilegais de coca. Formalmente, o território está sob controle das autoridades, mas, na prática, parte da floresta é usada para cultivo e a entrada de estranhos ali é perigosa. As buscas eram dificultadas pelo clima. A chuva persistia, a visibilidade era limitada e os veículos atolavam. Por isso, as equipes operavam em saídas diurnas curtas sem pernoitar no interior da mata. No terceiro dia da operação, voluntários encontraram outra pista. Afastado da trilha principal, havia um local de fogueira com restos de carvão. Ao redor, marcas de várias pessoas, inclusive descalças. Numa das pedras, ficou a impressão de um solado de bota do tipo europeu, típica de calçado turístico. Pelo tamanho, coincidia com um feminino médio. A comparação com fotos do tênis de Petrova mostrou coincidência parcial no desenho do solado. Essa descoberta reforçou a hipótese de que a turista de fato passou por ali. Porém, a presença de pegadas descalças por perto indicava que havia outras pessoas no local de parada. No mesmo dia, as autoridades regionais restringiram a participação de voluntários, citando o risco de confronto com homens armados. Em ata registrou-se: a zona de busca é considerada agravada. A entrada só é possível com escolta policial ou militar. Paralelamente, a família de Petrova chegou a Lima. Pais e irmão fizeram uma breve declaração. Ela é experiente e cautelosa. Se pudesse, teria procurado gente. Acreditamos que ela foi detida. Essas palavras ecoaram o que já se discutia extraoficialmente. Diminuía a probabilidade de que a turista apenas tivesse se perdido. No quarto dia de buscas, os militares iniciaram o mapeamento da área. A narrativa documental tem um tom sério e cinematográfico. A missão deles diferia da polícia: registrar a atividade dos vigilantes das plantações e bloquear rotas usadas para transporte de cargas. Foi então que, em vários pontos, encontraram sinais característicos: bolsões pisoteados junto à água, esconderijos de combustível e janelas abertas na vegetação para observação. Jornalistas que acompanhavam a operação observavam: isto não é uma floresta qualquer. Há uma rede de abrigos e rotas. A turista pode ter cruzado o caminho deles. Uma semana após o incidente, surgiu mais uma pista. Durante a varredura de um dos córregos, encontraram um pedaço de tecido e um trecho de embalagem de alimento de fabricação europeia. Esses itens não pertenciam a moradores locais. A hipótese de que pudessem ser de Petrova ganhou força quando os familiares reconheceram o tecido como parte de sua jaqueta corta-vento. Nesse ponto, a situação passou definitivamente de um incidente turístico para um caso criminal. Um porta-voz da polícia declarou em coletiva: analisamos todas as linhas, entre elas a possibilidade de que a turista tenha se deparado com um grupo não ligado a moradores ou turistas. Enquanto isso, a imprensa passou a publicar matérias com títulos como "Russa desaparecida pode ter caído nas mãos de homens armados" e "Zonas vermelhas do Peru se tornam perigosas para viajantes". Embora oficialmente ninguém confirmasse essa versão, o conjunto dos fatos apontava nessa direção.
último contato visual com o grupo na trilha. Vestígios indicam seu deslocamento ladeira abaixo rumo à água. Registra-se atividade de homens armados na área de busca. Há relatos de moradores sobre a passagem de motociclistas. Foram encontradas pistas que podem pertencer a turista. Nesse momento, a operação de busca já era uma das maiores da região e, sobretudo, ganhara peso político. Já não se tratava apenas de uma cidadã russa desaparecida, mas do controle de territórios onde atuavam de fato estruturas armadas. 10º dia após o desaparecimento. Em um distrito vizinho, detiveram um mensageiro. No telefone dele, encontraram uma conversa. "A estrangeira está aqui." Essas palavras foram a primeira pista direta de que a turista desaparecida poderia estar em poder de um grupo armado. Após a primeira semana de buscas, o cenário mudou. Se antes polícia e militares agiam com cautela, agora a investigação tinha indícios que apontavam para uma trilha criminal. A detenção ocorreu em um posto de controle num distrito vizinho. Uma verificação rotineira de veículo terminou com a apreensão de arma, dinheiro e um celular simples, de teclas. As mensagens nesse aparelho se tornaram o achado central. Em uma delas, datada do dia do desaparecimento de Alina Petrova, lia-se: "La gringa está aqui, a estrangeira está aqui." Segundo a investigação, o telefone pertencia a alguém usado como correio entre bases de vigilância. Seus contatos coincidiam com números já conhecidos da polícia em outros casos de plantações ilegais. Essas informações não foram publicadas oficialmente, mas rapidamente vazaram para a imprensa. Jornais em Lima estampavam: "Telefone de mensageiro pode conter provas de que a russa foi mantida em um acampamento de vigilantes." Essa pista foi decisiva. Até então, o sumiço de Petrova podia ser interpretado como acidente. Agora, a polícia tinha base para considerar que ela caíra nas mãos de quem controlava a área. No dia seguinte, militares realizaram uma incursão no setor apontado como base do grupo. O acampamento documental tem um tom sério e cinematográfico. O acampamento havia sido abandonado às pressas. Encontraram lonas, galões de combustível, 2 motocicletas sem placas e restos de alimentos. Mas, principalmente, objetos pessoais incomuns para vigilantes. Uma jaqueta feminina, uma mochila e um tênis avulso de fabricação europeia. A família de Petrova, em Lima, reconheceu a jaqueta pela foto. Depois, uma perícia confirmou: havia vestígios biológicos no tecido que coincidiram com o DNA de Alina. Essas descobertas mudaram de vez a natureza da investigação. Pela primeira vez, surgiu prova direta de que Petrova esteve em um acampamento de grupo armado. Após a localização de pertences no acampamento, ficou claro: a turista esteve em poder de homens armados. Mas para onde a levaram depois? A investigação considerou vários cenários e todos indicavam que o caso deixara de ser um desaparecimento comum. No 11º dia após o sumiço, os militares registraram uma segunda cadeia de indícios. Em um povoado a 15 quilômetros da área de busca, vários moradores relataram que, na noite posterior ao desaparecimento, ouviram o grito de uma mulher e barulho de motores. Foi por volta da meia-noite. Primeiro acharam que fosse briga de vizinhos, mas depois perceberam que o som vinha da mata. Essas informações não ganharam status oficial de prova, mas coincidiram, em horário, com a movimentação observada nas estradas de terra. Segundo uma testemunha, o grito foi curto, como se alguém pedisse ajuda, e depois tudo cessou de repente. Nesse período, a polícia trabalhava com 3 cenários principais. Retenção temporária. Petrova poderia ter sido detida para a verificação, entender se ela havia informado o roteiro se não estava sendo seguida. Depois disso, poderiam tê-la levado para outro lugar. Testemunha de carga. Se ela viu o deslocamento de pessoas ou mercadorias, pode ter sido considerada um risco e retirada da área para impedir divulgação. Recurso de reserva. A turista poderia ser mantida como instrumento para eventual troca ou pressão em caso de confronto com militares.
Nenhum cenário tinha um tom sério e cinematográfico. Nenhum cenário tinha confirmação completa, mas todos excluíam a casualidade. 2 semanas após o desaparecimento, em nova incursão, os militares encontraram outro abrigo. Também havia sido abandonado às pressas. Entre os itens, escalas de plantão, mapas esquemáticos de rotas e sacos com pertences. Dentre eles, uma camiseta feminina e um elástico de cabelo. A perícia confirmou a coincidência de vestígios biológicos com amostras fornecidas pela família de Petrova. Essa foi a segunda pista crucial. Agora, 2 locais independentes continham objetos ligados à turista. Em paralelo, nos documentos apareceram apelidos e 2 nomes completos. Mais tarde, foram associados a um grupo de vigilância conhecido por atuar naquele setor. A imprensa escreveu: pela primeira vez, são citadas pessoas específicas responsáveis pelo controle na zona do desaparecimento da russa. Em Lima, houve coletiva de imprensa. O porta-voz oficial da polícia declarou: a versão de sequestro da turista é prioritária. Foi identificada a equipe que controlava o setor. Estão em curso ações direcionadas para a captura. Essas palavras foram o primeiro reconhecimento oficial de que a história de Alina Petrova não era apenas uma perda na floresta, mas um episódio criminoso ligado à atuação de grupos armados. A mídia seguiu publicando matérias. Veículos russos chamaram o caso de teste de segurança para o turismo no Peru. Os peruanos escreveram com cautela: a estrangeira pode ter sido vítima de um conflito que as autoridades evitavam expor. Tudo isso aumentava a pressão sobre polícia e militares. Agora, esperava-se não apenas busca, mas prisões e desarticulação do esquema criminoso. As incursões direcionadas revelaram uma rede de abrigos e rotas. Neles, acharam documentos, combustível, mantimentos e objetos ligados à cidadã russa desaparecida. Para a investigação, isso foi a prova definitiva. A turista não apenas se perdeu, ela foi parar no sistema de vigilância das plantações. Após a identificação de nomes nas escalas de plantão, começou a fase de operações pontuais. Militares atuaram com a unidade antiterrorismo. A missão era bloquear rotas de saída do setor e localizar pessoas possivelmente ligadas à vigilância. Em poucos dias, localizaram 3 abrigos. O primeiro, uma pequena base no alto, com rádios e mapas anotados. No mapa, rotas de deslocamento marcadas em vermelho e pontos de plantão em preto. O segundo abrigava mantimentos, galões de combustível e roupas. Entre as roupas, peças de tamanho feminino, atípicas para a equipagem dos vigilantes. O terceiro era um depósito oculto, sacos de fertilizante, ferramentas, munição. Em uma das caixas, itens pessoais, uma pulseira e uma capa de celular. Os parentes de Alina reconheceram a pulseira como dela. Tudo isso indicava que nos primeiros dias após o desaparecimento, a turista se deslocou junto com o grupo. Restava uma pergunta: onde ela foi parar depois? Jornalistas em Lima escreviam: agora, a questão não é buscar uma desaparecida, mas interromper toda uma rede. A imprensa russa enfatizava que Alina se tornara vítima de circunstâncias sobre as quais antes se preferia silenciar. A repercussão internacional crescia. O caso foi debatido em nível diplomático. A embaixada russa exigia resposta oficial, e as autoridades peruanas tiveram de reconhecer: a zona do desaparecimento estava sob controle de grupos criminosos. Autoridades davam declarações cautelosas. Um representante do Ministério da Defesa tem um tom sério e cinematográfico. Um representante do Ministério da Defesa disse: trabalhamos para retomar o controle do território. Quanto à cidadã estrangeira, todos os indícios apontam para sua presença em acampamentos de homens armados. A família de Petrova, em Lima, repetia nas entrevistas: queremos saber a verdade, não acreditamos que ela simplesmente tenha sumido. Todos os dados mostram que ela foi detida.
Ao final da terceira semana, o conjunto de provas formou a versão oficial. A Lima Petrova saiu da trilha após a queda. Em busca de saída, cruzou o caminho de um grupo de vigilância. Ela foi mantida, no mínimo, em 2 acampamentos. Pertences da turista foram encontrados em pontos distintos. A rede de abrigos e os documentos confirmam o controle do território por esse grupo. Conclusão principal nesse momento: a turista permaneceu nas mãos de homens armados por vários dias após o desaparecimento. A partir daí, seus rastros se perderam. Para a investigação, isso marcou o início da fase judicial. Para a família, a confirmação do pior cenário. Para a sociedade, um alerta sobre a dimensão do problema. 2 meses após o desaparecimento, começou uma operação com uso de força no Peru. Em incursões, foram detidas 5 pessoas ligadas à vigilância de plantações ilegais. Entre os itens apreendidos, havia objetos pertencentes a Alina Petrova. Após 3 semanas de buscas e operações, as autoridades peruanas anunciaram a passagem da investigação à fase ativa. Objetivo: prender os responsáveis pelo setor onde a turista desapareceu. Polícia, militares e a unidade antiterrorismo participaram da ação. O primeiro êxito veio no início de agosto. Numa estrada de terra perto do Vale do Monzon, 2 homens foram detidos. Com eles, encontraram armas e documentos que indicavam ligação com a rede de vigilância. Um foi identificado depois como Ernesto Salinas, 28 anos, mensageiro. O outro, Miguel Ramos, 22 anos, vigilante júnior. Dias depois, uma incursão em outro setor levou à prisão de mais 3. Entre eles, Raul Mendonça, 44 anos, apontado pela investigação como líder do grupo. Junto com ele, foram detidos José Luiz Guerra, 36 anos, coordenador de deslocamentos, e Diego Flores, 25 anos, vigilante. No total, 5 pessoas. Todos foram levados a Lima para interrogatório e processo judicial. Na apreensão, foram recolhidos 2 carabinas e uma arma de cano liso, 4 motocicletas sem registro, galões de combustível, mapas com rotas marcadas, rádios comunicadores. O principal, entre os objetos estavam itens já associados a Alina Petrova. Uma jaqueta feminina e uma mochila foram apresentadas como provas materiais. A perícia confirmou coincidência de vestígios biológicos com o DNA fornecido pela família. Os 5 negaram envolvimento no desaparecimento. Alegaram que os objetos poderiam ter chegado até eles por acaso. Mas o conjunto probatório era robusto. A mensagem do mensageiro, a estrangeira está aqui, o acampamento com pertences, a pulseira, as escalas de plantão e a coincidência de nomes em documentos. O julgamento ocorreu em Lima no fim de 2021. A acusação se baseou em várias frentes. Fato do controle territorial. Os réus foram reconhecidos como responsáveis pelo setor onde a turista desapareceu. Objetos encontrados. 2 perícias independentes confirmaram que pertenciam a Petrova. Mensagens. A frase "a estrangeira está aqui" foi vinculada a essa área específica. Documentos. A narrativa documental tem um tom sério e cinematográfico. Documentos. Escalas de plantão e mapas com anotações coincidiram com relatos de testemunhas e vestígios no terreno. A defesa insistiu que não havia prova direta de culpa, mas o tribunal considerou o conjunto de indícios suficiente. Sentença: Raul Mendonça, 28 anos de reclusão. José Luiz Guerra, 25 anos. Ernesto Salinas, 22 anos. Diego Flores, 20 anos. Miguel Ramos, 18 anos. O tribunal destacou: trata-se de um grupo que atuava de forma organizada e era responsável pelo que ocorria no setor sob seu controle. O desaparecimento da turista estrangeira está ligado à sua atividade. Para a família de Petrova, a sentença foi dura, mas importante. Disseram:
Entendemos que ela não está mais entre nós, mas agora há verdade e punição para os responsáveis. Para as autoridades peruanas, o caso se tornou um precedente. O ministro do Interior declarou: "Isso mostra que, mesmo nas áreas mais difíceis, podemos levar uma investigação ao tribunal." Para o setor turístico, a história de Alina serviu de alerta. Operadoras passaram a incluir nas instruções um item específico: rotas que atravessam zonas vermelhas ficam interditadas sem escolta militar ou policial. A mídia internacional chamou o processo de caso raro em que a vigilância de plantações ilegais vai a julgamento. A história de Alina Petrova foi encerrada oficialmente. Para a investigação e a justiça, ficou registrada como resultado trágico do encontro de uma turista com um grupo armado. Para a família, como dor e como estabelecimento de justiça. E você, acha que essa história poderia ter sido evitada com buscas mais rápidas, proibição de roteiros em zonas vermelhas, controle de trajetos? As penas aplicadas foram suficientes? E o que, na sua opinião, precisa mudar para que algo assim não se repita? Deixe seu comentário.